curioso. Faz muito tempo, todos os teóricos do direito, muitos juristas, etc., estão falando, discutindo sobre o neoconstitucionalismo, mas relativamente muito poucos autores, existem muito poucos autores que se denominem a eles mesmos de neoconstitucionalistas. E ele sustenta que o direito consiste unicamente em princípios e não em regras, e põe esse exemplo. É um exemplo que tem a ver com a aplicação da lei espanhola, da lei de transplante de órgãos, que proíbe, existe um artigo que diz que está proibido que uma pessoa que seja menor de idade possa doar um órgão para outra pessoa, para que se faça um transplante. Sucedeu, acho que faz mais ou menos 15 anos, que uma mãe jovem, menor de idade, de 16 anos, teve um bebê que tinha um problema grave com seu fígado. Então, a mãe, efetivamente, em princípio, desde o ponto de vista médico, era uma pessoa adequada para que fosse a que doasse o órgão, mas estava o inconveniente da lei, que dizia que estava proibido, que era proibido para os menores de idade doar. O que aconteceu? O que aconteceu é que o juiz, que teve que ver o caso, de uma maneira, digamos, não muito clara na sua argumentação, mas disse que sim, na verdade, a mulher sim podia ser doadora nesse caso. Então, este autor neoconstitucionalista disse: aqui se vê que as regras, como essa pauta específica que diz proibido doar aos menores, que os menores podem doar, tem exceções implícitas. As normas têm exceções explícitas. Essa estava implícita, que o juiz fez, o juiz que estava com o caso fez. Então, ele concluiu: portanto, no direito não há regras, só existem princípios, porque todas as regras podem ter alguma exceção implícita, inclusive esta, que parecia tão clara. Bom, isso é um exemplo de erro conceitual. As regras, naturalmente, podem ter exceções implícitas. Todas ou quase todas as regras, é muito difícil pensar numa regra que não tivesse nunca nenhuma exceção. Mas isso não quer dizer que deixe de ser uma regra. E que existem exceções não deixa de ser uma regra, nem com sentido mais técnico. Então, está aí um erro em confundir o que é uma razão excluente, se chama assim, uma razão excluente, que são as regras. Regras são razões excluentes, os princípios não, com uma razão absoluta. Isso explica o que eu quero dizer. Uma regra é uma razão excluente. Significa que quando um órgão aplicativo, um juiz, tem uma regra que se aplica ao caso, não tem que entregar em nenhum processo deliberativo. Ele não tem que entrar em nenhum processo deliberativo. Ele resolve isso. Mas não quer dizer que a regra seja absoluta, porque uma razão absoluta quer dizer uma razão que vence sempre, e às vezes há alguma, mas como eu digo, se há alguma, seriam pouquíssimas, porque, claro, alguém sempre pensa o que já dizia Aristóteles quando falou da equidade. Aristóteles dizia: a equidade é a justiça no caso concreto. O legislador fala no caso geral e para o futuro, e não pode prever, ou melhor, ele não foi capaz, por um erro seu, que são circunstâncias não previstas. Se o juiz se negasse sempre a estabelecer essas exceções, seriam formalistas estúpidos, que, na verdade, não estariam aplicando direito, estariam aplicando de maneira estúpida. Como acontece não somente no direito, mas na vida cotidiana. Agora eu lembrei de um exemplo
que fala de interpretar dessa maneira, que falava Fuller, de interpretar as coisas literalmente. Ele dizia que, se numa casa, a dona da casa diz à pessoa que ajuda, deixe tudo que você tiver nas mãos e venha à cozinha. E nesse momento ela está dando banho à criança. A empregada seria estúpida se o interpretasse literalmente e largasse a criança ou causasse algum dano para a criança. Tem que ter exceção. Deixe tudo que você tiver e venha me ajudar. Há uma exceção de deixe tudo que você tiver, a não ser que. O mesmo se aplica neste caso. O juiz que não se desse conta de que aqui ele tinha que fazer uma exceção e permitir que a mãe fosse doadora, no caso que, por outro lado, tampouco houvesse risco para a vida da mãe, e que pense que não, como a lei diz isso, o único que tenho que fazer é aplicar a lei estritamente. Ele seria estúpido. Ele não é um bom juiz. Não está seguindo bem o direito. Aristóteles também o dizia. Alguém teria que se colocar no lugar do legislador que fez nesse caso tinha que saber. Ele teria que apresentar esse caso. Bom, esse me parece que é um exemplo que mostra os erros de algumas pessoas que identificam o direito com princípios sem se dar conta que as regras têm exceções, mas de maneiras muito distintas. O direito é uma questão complexa. E os nossos direitos são, inclusive, mais complexos do que eram no passado. Então, se tornou mais difícil manipular o direito, a tarefa de ser juiz é uma tarefa muito difícil. Mas eu diria também que o mais interessante... É mais difícil, mas também é mais interessante ao mesmo tempo. E hoje não se pode ser um bom juiz, eu acredito, sem ter uma base de filosofia do direito que envolve também a filosofia moral. E uma teoria adequada do direito é uma teoria que logra equilibrar estes dois elementos que me parecem que esse exemplo põe de manifesto. A ideia de autoridade, por um lado, e a ideia de satisfazer certos fins e valores, por outro. Eu peço desculpas por demorar tanto e muito obrigada. Dando prosseguimento a esta manhã, nós convidamos para compor a mesa diretora dos comentários sobre o tema abordado a desembargadora do trabalho, Pastora do Socorro Teixeira Leal, o professor Saulo Monteiro Martinho de Matos, e o professor Dr. Paulo Sérgio Veil. Usará a palavra a desembargadora Pastora Leal, que coordenará os trabalhos da mesa. Bom dia a todos.
Agora iniciou o momento dos debates, mas antes disso eu queria dizer, professor, da minha enorme satisfação de tê-lo aqui. Fui sua aluna em 2004, agregou um valor imenso ao meu conhecimento jurídico e que eu tento, de alguma maneira, compartilhar com os meus alunos, quer da graduação, quer da pós-graduação. Dizer da minha satisfação de estar na mesa também com o professor Saulo, que é da pós-graduação da UFPA, de Filosofia, e o professor Paulo Veio. Nós abriremos um espaço para a participação dos ouvintes. Eu queria, primeiramente, assim, duas indagações, professor, serei bem sintética para poder abrir um espaço para os meus colegas e para os nossos ouvintes dessa palestra. Sempre que se fala na relação entre direito e moral, a questão da separação no positivismo, não fica muito claro, principalmente para os alunos, qual seria o conceito de moral, que as pessoas tendem a confundir com subjetividade do intérprete. Então, eu gostaria que o senhor aclarasse, quando o senhor se refere ao termo moral, terminologicamente e conceitualmente, qual seria esse contexto. Essa é a primeira indagação. Uma segunda, que é mais contextualizada no nosso panorama jurídico nacional e que foi fruto de estudo meu há algum tempo atrás, no mestrado, diz respeito à problemática da vinculação dos juízes às decisões, que, no nosso caso brasileiro, sequer envolve os argumentos. Há uma súmula do enunciado, como se fosse uma lei, e essa vinculação, atualmente, tem ganhado status de aprisionamento. Como ficaria, portanto, essa questão das razões morais do julgador diante da irrestrita vinculação? Então, o primeiro questionamento é acerca do conceito de moral na sua fala, e esse segundo é com relação à vinculação dos magistrados. São duas perguntas muito importantes. A respeito da moral, efetivamente existem pelo menos dois sentidos diferentes. A moral social, a moral positiva, e a outra o que chamamos de moral crítica. A moral social quer dizer as opiniões morais vigentes num grupo. A moral crítica quer dizer o juízo reflexivo sobre o que está bem e o que está mal, se referindo à moral social, que às vezes pode coincidir e às vezes não. Então, esses dois elementos são importantes no caso do direito e no caso, vamos centrar no caso de uma motivação judicial. O exemplo que eu lhes colocava entre os matrimônios das pessoas do mesmo sexo e como resolveu o Tribunal Constitucional espanhol, uma opinião maioritária, se baseou num argumento que chamaram um argumento da interpretação evolutiva. Esse artigo ao qual eu fiz referência, o homem e a mulher têm o direito a contrair matrimônio em condições de igualdade. Claro, nos anos de 78 não estava na agenda política a questão do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Então, o que queriam dizer os constituintes? Pois realmente não sabemos o que eles queriam dizer. O que fez o Tribunal Espanhol foi dizer, bom, produzir, mas há opinião pública que a implícita maioria dos espanhóis são favoráveis ao matrimônio de pessoas do mesmo sexo. O aceitam, e inclusive dizem, nos estratos de população mais jovem, a aceitação chega a 90%. Então, o argumento da interpretação evolutiva, ainda que eles não dizem, eles não falam nunca de moral.
Mas isso se deve à formação positivista. Não falam de moral, mas naturalmente é uma moral, a moral social. Que o argumento de fundo é que a moral social na Espanha, com respeito a isso, é muito maioritariamente favorável, maiormente favorável. Mas, claro, a motivação tem também um ingrediente de moral crítica. Porque se os magistrados utilizam o argumento é que lhes parece que a moral social está justificada, ou ao menos não encontram nenhuma razão para entender que choque contra algum princípio moral básico. Não sei se vocês se dão conta do que eu estou dizendo. Um juiz não poderia fazer uma argumentação a propósito da interpretação de alguma garantia penal. Imaginemos a presunção de inocência, referindo-se às opiniões majoritárias das pessoas. Os países, normalmente, as pessoas têm uma opinião muito contrária ao que é a presunção de inocência. Diriam, não, condenem, e etc. Os juízes não fazem, eles não se deixam levar pela moral social, porque lhes parece que isso é fruto de um preconceito que não está justificado. Então, eu acredito que aqui se vê como funcionam os dois sentidos da moral, a moral social e a moral justificada. E por isso, o problema filosófico, eu diria, de mais importante, e nós vamos ter a oportunidade de discutir isso com detalhe, é o objetivismo moral. Então, as pessoas que pensam, não existem critérios objetivos de moral. Para eles, o único que caberia, como por exemplo, em alguns casos famosos, o juiz Holmes, em referência às opiniões das pessoas, moral positiva, mas não moral crítica. E eu acredito que os dois elementos têm um papel, um transfundo, é a tese do objetivismo moral, desde o ponto de vista filosófico, porque também é uma das questões mais debatidas, mais fundamentadas. Com respeito aos precedentes e às súmulas, existe algo parecido nos países latino-americanos, como por exemplo no México. Na Argentina também parece que é mais ou menos assim. No Peru é mais exagerado. As súmulas, o equivalente às súmulas, os fragmentos das sentenças, que às vezes estão fragmentadas como artigos, como se fosse uma lei, isso é vinculante para os juízes. O que acontece é que introduzimos na instituição do presidente, que a princípio não diria que é uma constituição característica da nossa tradição, mas nós alteramos e talvez um pouco adulteramos com respeito ao seu sentido, não existe um texto canônico que diga isso é o vinculante. Na súmula, há uma súmula em diversos países que se lê de outras maneiras. Então, isso permite que a vinculação ao precedente, a vinculação forte, também seja objeto de certa abertura a interpretações. E parte da interpretação é que ao final de um tempo pode ocorrer que se entenda que o que era vinculante não era fragmentos da sentença, senão seria a busca do caso. E isso é uma das particularidades da interpretação do precedente e da interpretação da lei. E na lei teríamos um texto canônico. Essas palavras como devem entender-se. Então, nós, como digo, nós introduzimos o precedente, o que eu acredito que responde a uma necessidade. Não podíamos funcionar sem precedente, mas o que eu não estou tão seguro, não tenho tanta certeza, é que façamos um manuseio adequado do precedente. E ao discutirmos isso em outros países, às vezes me dizem, é que essa é a única maneira de
sujeitar aos juízes um pouco. E é verdade que em alguns sistemas jurídicos, como o mexicano, a abertura pode ser excessiva. Eles têm e dão uma grande importância ao chamado controle de convencionalidade, que cada um dos juízes vê esse controle como um controle difuso da Constituição. Então, claro, isso abre bastante o sistema, que nós necessitamos, às vezes, fechá-lo, e o precedente, a hierarquia judicial, é o mecanismo em que muitas vezes se pensa. Por isso eu lhes digo que uma das questões que me parecem mais cruciais do momento, como consequência também da evolução do constitucionalismo. Então, talvez, eu diria que vamos conhecer algumas mudanças na maneira de funcionar. É uma peça que eu acredito que não está totalmente ajustada no direito. Obrigada, professor. Suas lições são sempre nos brindam, aliás, nos brindam com o seu conhecimento. O professor Saulo gostaria de participar. Obrigado, professora Pastora. Eu tenho uma pergunta muito simples, até para possibilitar as perguntas do auditório. O tratamento do neoconstitucionalismo como um fenômeno da teoria do direito pressupõe, como o senhor afirma, que o fenômeno do constitucionalismo altera o objeto do direito. E é isso o meu ponto que eu gostaria de compreender. Em que consiste essa alteração? E aí há algumas possibilidades. Primeira, diferença entre regras e princípios do ponto de vista ontológico. Há alguma diferença do ponto de vista formal? Segunda possibilidade que o senhor afirmou. Tudo bem. Inclusão nas constituições do pós-guerra de conceitos como dignidade humana. Poderíamos falar até em outros, até recentemente na América Latina, há um novo fenômeno de outros conceitos, como o conceito de bem viver, conceito de felicidade. Ou seja, todas as vezes que eu incluo em uma Constituição conceitos distintos da tradição, isso altera o objeto do direito? Essa seria a segunda possibilidade. A terceira possibilidade seria que o constitucionalismo altera o que são direitos. Ou seja, se eu utilizo uma linguagem de Hofeld, por exemplo, direitos e obrigações, poderes, não me parece que o constitucionalismo altere, pelo menos do ponto de vista formal, o que são direitos. Direitos continuam, do ponto de vista formal, sendo direitos. Então, esse é o meu ponto que me parece que... Eu entendo enfim, esse é o ponto que me parece que precisa de precisão aqui para eu conseguir compreender essa categorização do neoconstitucionalismo dentro da teoria do direito, que, em geral, não é tão comum. Em geral, nós analisamos o neoconstitucionalismo dentro de uma visão institucional. Obrigado. Não está chegando o áudio dele para mim. Não está saindo nem lá. Agora funcionou. Se alguém se coloca num plano muito abstrato e muito formal, então não existe diferença. Por exemplo, se alguém faz um estudo lógico do direito e se pensa nos conceitos jurídicos fundamentais, como diríamos Hoffel, vão existir em qualquer tipo de sistema jurídico. Talvez alguém poderia dizer pode ter mais incidência num setor ou em outro naturalmente. Isso é uma peça do direito, digamos assim, fixa. Como na realidade diremos, a lógica dedutiva não mudou e nem vai poder mudar.
Mas agora, o que pode mudar, por exemplo, com relação à teoria de Hoffel, é uma coisa que pode mudar, é que além do que ele está desenhando, é uma rede normativa. Se introduzimos a categoria de valor, então a análise muda. Por exemplo, para explicar um direito fundamental, nós podemos dizer um direito fundamental, podemos vê-lo desde o ponto de vista normativo como uma espécie de ramo, mas isso é uma parte do assunto. Eu poderia, por exemplo, trabalhar o elemento normativo, que não entra aí. E respeito de aos princípios. Bom, sobre isso se discutiu muito e não muito claramente, que há diferenças estruturais e em que consistem as regras e os princípios. E existem diversas posições. Uma delas é a de Alexer. Os princípios são optimização, são mandatos de optimização. Então, haveria uma diferença. Eu não estou de acordo com a maneira de apresentar as coisas por parte de Alex. Eu acredito que nem tudo é mandato de optimização, mas eu acredito que uma diferença estrutural entre as regras e os princípios e também uma diferença funcional. Estrutural pelo seguinte, porque tanto as regras como os princípios são enunciados condicionais, que conectam, portanto, as condições de aplicação, os resultados e as consequências jurídicas. Mas, no caso dos princípios, a melhor maneira de vê-los seria no sentido de Frombrich, quando ele fala de categorias. No suposto fato, não tem condições de aplicação que não sejam as que derivam do próprio conteúdo, enquanto que no caso da regra estão especificadas, ainda que a especificação pode ser em termos muito abstratos. Isso é o que permite dizer que existe uma diferença estrutural e que também, desde o ponto de vista formal, teria algumas diferenças relativas. A princípio, nós sempre soubemos disso. É que agora nós atribuímos mais importância a isso. Mas a diferença mais importante talvez não esteja aí na estrutura, mas sim na função. Como funcionam as regras e os princípios enquanto razões nessas razões que eu, inclusive, nas razões para a ação, os tipos de razões são diferentes. As regras, eu estudei bastantes anos com um colega, tratando de falar desses conceitos. As regras seriam razões excluentes dentro da terminologia do RAS. E quer dizer que se você tem uma regra, você pode resolver o caso. Enquanto que os princípios não são razões, te dão uma razão para perceber que num sentido existem também outras razões que você pode aplicá-las de outra maneira. Aplicamos isso no exemplo que eu dei para vocês. As regras, as exceções são algo extraordinário. As regras estão feitas para que não hajam exceções, mas alguma vez pode surgir exceções. E no caso dos princípios, a exceção é o normal. Os princípios estão formulados para que entrem em processos de ponderação e onde alguém vai... únicamente para esse caso, ¿verdad? Entonces, algunas diferencias formales, como digo, hay, pero bueno, estas son menores, porque si nosotros construimos la teoría del derecho en un plano muy abstracto, como es lógico, esa va a ser una teoría del derecho válida para cualquier sistema jurídico. Lo que pasa es que yo creo que una teoría del derecho no debe tener únicamente ese sustrato al que no puede renunciar, formal
sino también tiene que ser una teoría sustantiva. Y no solo una teoría descriptiva y explicativa, sino también normativa, que guíe el comportamiento de la gente. Entonces ahí es donde aparecen las diferencias entre el constitucionalismo, el fenómeno constitucionalista gera uma nova teoria do direito naturalmente relativamente nova. Todos os elementos elaborados em muito boa medida pela tradição positivista seguem vigentes. A teoria lógica, etc., claro, segue vigente. Professor Paulo Veil, com a palavra. Bom dia a todos. Professor Atienza, é uma honra muito grande poder compartilhar esses momentos e ter a sua visita na nossa cidade e mais tarde nossa universidade também. A sua obra tem sido muito importante para os nossos estudantes, para os nossos pesquisadores e para o desenvolvimento da teoria e da ciência do direito e da filosofia do direito no Pará e na Amazônia. Me parece muito importante os seus aclaramentos acerca de como se recompõe o pensamento jurídico contemporâneo e, mais ainda, a circunstância do que o senhor denomina ao neoconstitucionalismo, quer dizer, a consistência do neoconstitucionalismo como uma teoria. Me parece que esse questionamento é muito importante e, sem dúvida, coloca uma interrogação sobre muitos dos estudantes e muitos dos pesquisadores e juízes que estão aqui presentes. Como discutir a consistência de uma teoria que vinha se parecendo importante para muitos aqui, e impulsionando mesmo motivações decisionais. Então, os seus questionamentos são muito importantes nesse sentido. Uma indagação apenas no que respeita ao pós-positivismo como uma denominação correta. Me parece que o questionamento do pós-positivismo se constrói fundamentalmente naquilo que o senhor denomina, que foi muito bem indagado pela professora Pastora, no aspecto da pertença da moral no campo do direito, no fenômeno do direito, o que, de uma certa maneira, é constrangido, não é compreendido profundamente pelas tendências positivistas. Disso me sobressai um questionamento grande, porque o pós-positivismo, nesse sentido, ele possui elementos no campo da ciência, da filosofia da ciência, para assim ser denominado uma teoria ou uma filosofia, no sentido de que me parece que o problema da compreensão da moral é um problema da própria filosofia da ciência moderna. Então, nós temos um problema anterior, que é um ajuste de contas que fica constrangido para uma teoria no campo da ciência compreender, né, a moral. Então, me parece que isso é um estudo que nós realizamos na universidade. Me parece que, num determinado momento, a moral foi suprimida do direito quando a jurisprudência deixou lugar
a jurisprudência como categoria, como conhecimento, né, como ciência do direito, deixou lugar para a ciência do direito. Então, a prudência, que seria uma categoria apropriada para compreender o problema moral da decisão, contido na decisão, que é uma escolha, né, do juiz, é uma escolha para mostrar a direção à comunidade. Então, a prudência perdeu lugar e a ciência não encontrou outra categoria para compreender para conhecer, né, para traçar o conhecimento, a cognição desta dimensão da eticidade do direito. Então, o pós-positivismo pode encontrar essa categoria para traçar esse conhecimento, ou seria apropriado? Era um pouco o questionamento que eu trago a Vossa Excelência, e, de novo, agradecendo a oportunidade de poder fazê-lo. Muito obrigado. Sem áudio. Tá. Bueno, se suele decir que isso normalmente diz o pensamento jurídico e o pensamento jurídico, a prática jurídica, nos últimos tempos da época do positivismo jurídico, deixava fora a moral. Pero esto yo creo que es e eu solo acredito relativamente que cierto. Isso que é relativamente certo. En realidad Porque sí na que havia realidade, sim, havia um ingrediente moral. Uma moral não uma moral jurídico ou do direito natural, mas uma moral que não se atrevia, mas que estava muito presente. Por exemplo, a função do direito natural foi num país como a Espanha, e eu acredito poderíamos gerar o mundo latino uma questão ideológica que justificara o direito estabelecido diante da ditadura e porque se coincidiria com o direito natural. Ou seja, que o juízo moral está sempre aí. Os juízes, muitas vezes, tem um exemplo que eu colocava dos magistrados espanhóis do Tribunal Constitucional, nós não fazemos nenhuma argumentação moral, porque não empregamos a palavra moral, porque não utilizamos a palavra moral. Mas se lê a fundamentação do Tribunal Espanhol, é impossível compreendê-la se não é pressuposta através de uma série de postulados de premissas morais. Ou seja, que em boa parte do que se trata é de explicitar o que o direito está aí, o que o fato está aí, que é inevitável. Porque a tese da unidade da razão prática não cabe construir de outra forma. Então, o que é verdadeiramente extraordinário é que uma concepção que teve tanta vigência entre a gente, deixando de lado os espíritos germinados de Kelsen, que são inevitáveis. Mas uma teoria pura do direito, uma teoria que prescinde do direito, retira do direito os elementos valorativos. Mas diz, que teoria pode ser essa? Que ciência de direito que está amputando um aspecto absolutamente essencial, que é da prática de direito e atividade do direito. Então, me parece que se trata de reconstruir toda a totalidade, tudo que são nossas práticas jurídicas. E quando pretende ver tudo, mas como dizia, não somente uma teoria formal, que provavelmente tem que ver um capítulo formal. Se você quer dar conta de toda a atividade jurídica, como vai deixar de fora os elementos valorativos da moral? É simplesmente um risco que se corre pela irrelevância. Porque quem constrói uma teoria do direito deixando de fora os elementos morais não pode construir uma teoria do direito que possa ser de alguma utilidade para a prática.
Bom, e aí cabe aí uma outra coisa, que é fazer uma lógica ôntica, que é unicamente dos conceitos puramente formais do direito. Pode fazer, mas, de novo, isso é uma peça de todo o conjunto do direito. E, por certo, é o caso de